A paz de Cristo Jesus para você. Eu sou o professor Evandro da Silva, Evandro Silva, como está no meu canal, Evandro Silva Oficial, professor Evandro Silva Oficial, né? No Instagram, Evandro07. Você pode nos seguir em nossas redes sociais e hoje nós estaremos estudando mais uma vez esta lição, dessa feita lição de número 3. É a lição bíblica da CPAD do 4º trimestre de adulto. Com a ajuda de Deus, nós estaremos trabalhando mais uma lição. Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Nos ajude na ministração de mais uma aula. Nos ajude a gravarmos esta aula tão abençoada, que muitas vidas sejam alcançadas e edificadas pelo ensino da Tua Palavra, em nome de Jesus. Pronto, crentes. Vamos dar continuidade a mais um trabalho abençoado da nossa escola bíblica dominical. Dominical, aquelas que ocorrem no domingo, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o texto áureo, mas antes do texto áureo, eu preciso dizer a você qual é o tema da nossa lição. O corpo e as consequências do pecado. O corpo e as consequências do pecado, tá certo? Então estaremos falando dessa temática hoje, tudo bem? Texto áureo diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse texto está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Bom, dito isto, nós temos agora os nossos textos bíblicos, né, que são a leitura bíblica em classe. Está baseada em Gênesis capítulo 3, versículos de número 17 a 19, e em Eclesiastes capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Então, para ganharmos tempo, não iremos tratar do texto bíblico, você pode lê-lo em casa, em sua lição, ou pode ler na Bíblia, né? Está na Bíblia, escrito, Gênesis 3, Eclesiastes, são textos bíblicos, tá bom? Então, agora, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos, nada mais, nada menos, nós vamos tratar da nossa introdução, tá certo? A nossa introdução, nós temos aqui que trabalhá-la de modo curto, em um tempo curto. Cuidado para não ficarmos devagando na nossa introdução. Na introdução é importante que você coloque o objetivo da lição em pauta. O objetivo da lição é trabalhar sobre os impactos do pecado no corpo humano, tá certo? Ainda que o pecado ele tenha impactado o corpo, a alma e o espírito, mas nesta lição você vai trabalhar os impactos no corpo e não na alma e no espírito. Nas próximas serão trabalhados em outros âmbitos, tá certo? Mas agora é importante que você trabalhe apenas esse impacto no corpo. Bom, para a introdução, eu convido você a olhar, você que é professor, para a palavra-chave, que é pecado, e trazer uma definição de pecado dentro das Escrituras. Ora, se você for fazer uma pesquisa a respeito dessa palavra, você vai ver que para a palavra pecado no grego, tanto no grego, que é a língua do Novo Testamento, em que o Novo Testamento foi escrito, quanto no hebraico, que é a língua que o Antigo Testamento foi escrito, né? Em ambas as línguas, você vai ter uma gama de palavras, tá certo? Mas não é necessário você trabalhar todas as palavras, porque nós estamos em uma introdução, e essa introdução não pode tomar todo o tempo da sua aula, tá certo? Não faça isso. Então, o que é que nós vamos fazer nessa introdução? Vamos trazer a definição de pecado. Eu trouxe aqui duas definições para a palavra pecado. A primeira definição que eu aponto aqui é a palavra grega hamartia, que significa errar o alvo.
A segunda definição é a palavra anomia, que significa transgressão da lei, tá? Ou ausência de lei. Então a palavra amartia está escrito lá em Romanos 3:23, você vai ver essa palavra no grego, a palavra lá pecado, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela palavra ali, pecado, é amartia, tá bom? E ela significa o quê? Errar o alvo. Para tornar a coisa mais clara para você, entenda esse errar o alvo. Aí você diz, mas por que errar o alvo? Porque Deus tem um padrão de excelência e de santidade, um padrão, e o padrão de Deus é um padrão perfeito. Logo, quando o ser humano ele pecou, ele errou esse padrão. Ele não fez aquilo, né, que agradou a Deus. Ou seja, ele não conseguiu acertar. Ele errou, né, com relação ao padrão divino. Tá certo? O padrão santo, o padrão perfeito. A desobediência não condiz com a perfeição e a santidade divina. A desobediência do homem feriu isso aí, tá bom? Então, feriu esse padrão, logo o homem pecou. A outra palavra é anomia, isso mesmo, que é transgressão da lei. Quando o homem não faz o que o mandamento pede, tá certo? O que a palavra de Deus, o que Deus ordenou, o que Deus estabeleceu, o homem desobedece, ele quebra, ele transgride, tá certo? Essa palavra você vai encontrar em 1 João, capítulo 3, e o versículo 4. Para não perdermos tempo na introdução, vamos adiante. Bom, adiante nós vamos chegar, então, ao tópico 1 da nossa lição. Isso mesmo, o tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre, tem o título, né, da perfeição à morte. Então nós vamos trabalhar, né, essa parte da perfeição e vamos trabalhar essa parte da morte. Ou seja, nós vamos trabalhar um pouquinho das consequências, né, falando de morte, está se tratando da consequência do pecado, né? E perfeição. Bom, antes de mais nada, a dica de hoje que eu trago para você, que é professor da escola bíblica, é a seguinte. Comece esse tópico primeiro com uma pergunta. Você vai começá-lo com uma pergunta. E uma pergunta que foi extraída aqui desse tópico primeiro, tá bom? Qual é a pergunta? A pergunta é, você vai perguntar aos seus alunos, vocês conseguem descrever como era a vida do casal Adão e sua companheira, né, Eva, em um jardim perfeito, antes da queda? Então lance essa pergunta para os seus alunos e veja quais são as respostas. Aquele que leu a lição, ele vai ter a resposta que está na lição, tá certo? Que é, nós com a nossa mente afetada pelo pecado, essa é a resposta, não conseguimos descrever como era esse estado de perfeição. O relacionamento entre o homem e a mulher, como ele era em perfeição, o relacionamento entre o homem e a natureza, o homem e Deus, nós podemos imaginar, mas compreendê-lo perfeitamente, não. O pecado nos afetou e não nos permite enxergar como realmente era esse relacionamento, tá bom? Mas, dentro dessa pergunta, quando você a fizer e ouvir os seus alunos, aí sim, aí você agora vai trabalhar com eles o que a lição trata como perfeição. Aí você pede, ou você começa dizendo que o homem foi criado perfeito, e pede para um aluno ler Gênesis 1:31, um dos seus alunos lê Gênesis 1:31, outro aluno lê Eclesiastes 7:29. O que diz Gênesis 1:31? Vamos ler. Viu Deus tudo quanto fizera, tudo quanto Deus fez, e eis que era muito bom. Tudo quanto Deus fez era muito bom. Eclesiastes 7:29 diz assim, Deus fez o homem reto, perceba, o homem reto, tá? Mas ele buscou muitas invenções. Então, após essa leitura, o que é que nós depreendemos aqui? O que é que nós entendemos aqui?
que o homem foi criado perfeito, mas o pecado agora vai trazer a corrupção para o ser humano, tá certo? E essa corrupção é o que nós vamos tratar agora no ponto de número 2. Nós estamos no tópico primeiro e agora nós estamos no ponto 2, que é o pecado e dor. Ponto 2 fala aqui sobre pecado e dor. Como pecado e dor, nós vamos trabalhar aqui dentro dessa perícope aqui, né, dessa passagem aqui, desse trecho aqui do ponto 2, pecado e dor, nós vamos trabalhar sobre as consequências do pecado. E você vai ver aqui que o pecado trouxe consequências. E o autor vai começar falando sobre a dor, mas a dor eu vou colocar para depois um pouquinho. Quais foram as consequências? O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu o maravilhoso ambiente em que ele estava, que era o jardim do Éden. O homem estava no jardim do Éden, não era no Éden apenas, era no jardim do Éden, tá certo? E perdeu também de desfrutar da árvore da vida. Tudo isso você vai ver em Gênesis capítulo de número 3, após o pecado, tá certo? E, como se não bastasse, a dor agora se tornou parte da experiência humana. Dores, né, resultando de fatores espirituais, no espírito, emocionais, na alma, físicos, que são do corpo, tá certo? Então você vai ver a sentença de Deus contra o pecado do homem, da mulher, sendo ali expostos, né? A mulher, Deus disse que ia multiplicar grandemente a dor. Ao homem, o homem também iria ter dor, né? No suor do seu rosto iria comer. Lê lá Gênesis capítulo 3, que vai valer a pena, tá bom? Então, dito isto e visto isto, né? Deixa eu ler só essa passagem, Gênesis 3,19, que diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Veja que o tópico vai falar da perfeição à morte, ou seja, o homem vai passar a ter dores, como a mulher, né? Claro que a dor da mulher é uma dor gestacional, que Deus deu a ela, tá certo? Mas a dor do homem é uma dor de sofrimento, da labuta, né? As enfermidades também podem estar aí inseridas, tá certo? Mas o final de tudo, como consequência máxima, vem a morte física, a morte espiritual. Foi a primeira coisa que ele obteve quando ele pecou. O homem primeiro morreu espiritualmente, se apartando de Deus. Depois ele morreu fisicamente. A Bíblia fala desses 3 estágios de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Essa é a pior de todas, né? Que é quando o indivíduo vai estar eternamente separado de Deus. Então, para você ter uma ideia, a morte espiritual, né, quando o homem em vida física, ele está desligado, ele perde a conexão com Deus. Então essa é a morte espiritual. Certo, depois da definição de gerontofobia, né, que é o medo de envelhecer, trabalhe com seus alunos o texto de Provérbios 20, 29, tá certo? Esse texto é muito importante, tá certo? O que é que diz esse texto? A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos, né? São os cabelos brancos. Está falando do quê? Das características, de a gente saber reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência, tá certo? Cada um de nós vamos passar por essas etapas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, né? Ele vai dizer, ou melhor, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, lá no final desse capítulo, ele vai falar que quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, fazia as coisas de menino. Hoje eu sou homem e deixei as coisas de menino, tá certo? Então o que é que você vai tratar aqui? Você vai tratar dessa importância, precisa se reconhecer que nós temos ciclos, nós temos fases em nossa vida, tá certo? Você hoje, não sei qual é a sua fase, se é de adolescente,
Se é de jovem, se é de adulto, se é de ancião, não importa. Reconheça as fases, né? Porque todos nós iremos passar por elas. Agora, um ponto que eu quero trazer aqui para a reflexão é que muita gente diz assim, certo, então se eu vou passar por essas fases, não vou me cuidar, vou relaxar. Não. Procure cuidar do seu corpo. Todos nós sabemos que iremos envelhecer, que iremos até morrer, tá certo? Todos nós vamos morrer, vamos passar pela morte, a não ser que Jesus volte antes e nos transforme esse corpo abatido, tá bom? Então, minha mãe tinha uma frase que dizia assim, cuide-se bem, né? Procure se cuidar para você durar mais. Então, procure cuidar do seu corpo, procure cuidar de você por inteiro. A morte é certa, né? Para nós, no ciclo natural da vida. Todavia, se você se cuidar, você vai, como dizia minha mãe, durar mais, tá certo? Então vamos lá. Vamos agora para a parte 2 dessa importante lição que vai falar sobre a responsabilidade humana. O tópico 2 fala sobre a responsabilidade humana. O ponto 1, né? O ponto 1, ele vai falar sobre corpo e livre arbítrio, tá certo? E o autor da lição vai trazer algo muito interessante para nós, né? Que de fato é uma verdade. Deus é um ser livre, tá certo? E ele imprimiu em nós essa imagem. Nós somos a imagem de Deus. Gênesis 1 e o versículo de número 26. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Logo, como Deus é um ser livre, nós também recebemos de Deus o livre-arbítrio. Convide seu aluno para fazer uma leitura bíblica baseada em Gênesis capítulo 2, versículos de número 16 e o versículo de número 17. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: de toda árvore do jardim comerás livremente. Perceba essa expressão, livremente, tá? Se você puder sublinhá-la na sua Bíblia, sublinha, livremente. O homem, Deus já está dizendo a Adão, você pode comer livremente, você tem liberdade para comer de todas as árvores do jardim. A restrição vai para o versículo seguinte, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, você irá morrer. Então Deus nos deu o livre-arbítrio. Há quem diga ou há quem pense que o livre-arbítrio é uma coisa má. Não. Tudo que Deus fez foi bom. E o livre-arbítrio é algo maravilhoso. O problema não está no livre-arbítrio. O problema está no mau uso do livre-arbítrio. Certo? Então veja só. Nós temos agora, nesse versículo 17, uma sentença, né? Se você comer, você vai morrer. O que é que Deus está dizendo? Se você usar o livre-arbítrio para o mal, haverá as consequências que você será responsável, tá certo? Você será responsável pelas consequências que haverá de vir, tranquilo? Então nós temos aqui o quê? Que o homem foi criado a essa imagem, a imagem de Deus, e o homem usou o seu livre-arbítrio, que faz parte dessa imagem, para pecar, e ao pecar, agora o homem vai receber as consequências desse pecado. Tranquilo? Outro fato que eu quero trazer para você é que, mesmo após o pecado, o homem não perde essa imagem. A imagem fica desfigurada. A imagem não é aniquilada, essa imagem de Deus em nós. Nós continuamos sendo a imagem de Deus, só que não plena como era antes. Tá certo? O pecado ele maculou essa imagem. Então, se nós continuamos tendo essa imagem em nós, logo continuamos com livre-arbítrio. Tá certo? Mesmo que esse livre-arbítrio esteja também maculado. Tá certo? Esteja também maculado. Mas nós continuamos tendo livre-arbítrio. Tá certo? O ponto 2 da lição vai falar sobre
A potencialização do sofrimento. Aqui é muito interessante. Um detalhe interessante. Um detalhe interessante. Deus disse que quando o homem comesse da árvore, no mesmo dia ele iria morrer. E no mesmo dia ele morreu. A morte ali não foi a morte física. Começou no seu primeiro estágio, morte espiritual. O homem se apartou de Deus. Então, a morte começou ali, tá certo? No mesmo dia. Certo? Então, o ponto 2 vai falar sobre a potencialização, né, do sofrimento, né? Por que a potencialização do sofrimento? Porque há duas formas desse sofrimento físico e emocional. A primeira forma são as consequências naturais do pecado original descritas em Gênesis 3. Dor e sofrimento, a mulher com dores de parto, o homem agora vai ter que suar bastante, né, para comer o pão de cada dia, para trazer o pão para a sua família. Bom, mas além das consequências naturais que resulta no final com a morte, né, Gênesis 3 e 19, que diz que o homem vai voltar ao solo, tá certo? As substâncias que estão no corpo humano vai virar pó. Então, além disto, nós temos os impactos de nossas próprias transgressões ao longo da vida. Além das consequências naturais, temos também as consequências advindas de nossas transgressões em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você já sabe que um dia vai morrer, que vai envelhecer, que vai ter problemas de saúde, se você não cuidar de sua alimentação, se você viver uma vida desregrada, se você viver transgredindo a palavra de Deus, as consequências virão, tá certo? Então, nós temos aqui as obras da carne listadas por Paulo em Gálatas, no capítulo 15, no capítulo 5, melhor dizendo, Gálatas só vai, não tem capítulo 15 em Gálatas, só vai até o capítulo 6, né? Do capítulo 5, nos versículos 19 ao 21, capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo vai listar algumas obras da carne que desagradam a Deus, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, pelejas, heresias, dissensões, invejas, homicídio, bebedices, né? Todas essas obras e outras mais que desagradam a Deus terão consequências, tá certo? O indivíduo que vive de entorpecer-se, né, usando drogas, consequentemente, ele vai abreviar a sua vida. É o comum, é o mais lógico. Por quê? Porque ele vai trazer para si consequências além das sociais, consequências também físicas, doenças, envelhecimento, a própria ira, né? Se você for uma pessoa iracunda, que com tudo se ira, o que vai acontecer com você? Você vai ter problemas de hipertensão, você vai ter problemas psicológicos, seu coração vai sofrer, tá certo? Então veja, além das consequências naturais, nós temos essa potencialização. Se nós vivermos de transgredir durante a nossa vida os preceitos divinos, nós vamos acarretar para nós mesmos, né, uma potencialização do mal, tá certo? Do mal. Então, o ponto 3, ou o tópico 3, é o que nós vamos adentrar agora. Ele vai falar sobre abatimento e glorificação. Abatimento do corpo e a glorificação do corpo. Olha que coisa maravilhosa e interessante. Vamos começar logo com o abatimento, né? A parte negativa, que é o que o autor vai trabalhar aqui, que são as realidades das enfermidades. Ora, as enfermidades são coisas que pertencem à jornada humana, tá certo? Então as doenças elas passaram a fazer parte da vida humana na Terra após o pecado. Nós sabemos que Jesus cura, tem poder para nos curar. Mas isso não implica dizer que você, porque você é crente, você não vai adoecer ou não vai sofrer com as enfermidades. Enquanto estivermos neste corpo mortal aqui, nesse corpo que transgride diariamente e que herdou também
a natureza pecaminosa, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, né? Então, estamos sujeitos a enfermidades e à morte. Logo, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4:20, ele vai escrever e vai dizer assim: Trófimo deixei doente em Mileto, né? Trófimo, aqui ó, um companheiro de evangelismo de Paulo, ficou doente em Mileto. E Paulo era apóstolo, um grande homem de Deus. A pergunta é, Paulo não orou por ele? Com certeza Paulo deve ter orado por ele. E aí? E aí que Jesus pode curar Trófimo? Sim. Mas Jesus pode permitir que Trófimo fique doente? Sim. Né? Aí você diz, mas por que Jesus permite? As enfermidades fazem parte da trajetória cristã e Jesus diz assim, no mundo você vai ter aflição. Dentro dessas aflições está também as enfermidades e até mesmo a morte, tá certo? Então, o próprio Jó era um homem sincero que teve testemunho do céu ao seu respeito, ele adoeceu. A Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás colocasse uma chaga maligna nele. Da cabeça aos pés, Jó ficou doente. Se você ler o capítulo 6 de Jó, Jó chega a questionar a Deus dizendo que não consegue dormir. Que quando ele pensa que vai dormir, ele é espantado com visões e pesadelos. E durante o dia, o corpo de Jó, cheio de chagas, fedia, sua boca fedia. Né? Ele passou por uma situação deplorável, a ponto de sua esposa questionar ele, ou melhor, questionar a integridade dele, né? O fato dele manter essa integridade diante de Deus ainda. Mas veja, Jó passou pela enfermidade, mas não morreu enfermo. O texto bíblico não revela que Jó morreu enfermo, antes que Deus restaurou tudo de Jó, tá certo? Então, diante das enfermidades, precisamos ter o quê? Paciência e confiar no poder de Deus. Pronto, agora nós vamos para o ponto 2 do tópico 3, que vai falar sobre a questão do enfado e canseira, né? Aqui nós temos 2 pontos a observar dentro daquilo que o autor da lição fala. Precisamos ter ciência das nossas limitações físicas, porque quando você tem a ciência de que nós vamos passar pelos estágios, os ciclos da vida, desde criança, adolescência, fase adulta, tal, e agora vamos chegar ao ciclo do envelhecimento, tudo bem. Então, precisamos ter ciência disso para quê? Primeiro, para autoconhecimento, tá certo? Para você até saber, olha, quando eu chegar à minha fase adulta, eu vou me planejar numa aposentadoria, vou me planejar com a minha saúde, vou me planejar, certo? Autoconhecimento é muito importante. Segundo, para evitar o orgulho. Por quê? Você não precisa se vangloriar. Todos nós, por mais que você se cuide, todos nós vamos voltar ao pó. Tá certo? Viemos do pó. Não lembra da aula do número 1? E vamos retornar a ele. Tranquilo? O outro ponto é que, além de evitar o orgulho, devemos evitar também a acepção de pessoas, porque viemos todos do pó da terra. Tá certo? Viemos todos do pó da terra. Então, não há por que você fazer acepção de pessoa. Você precisa tratar as pessoas por igual. A acepção de pessoa é tratar pessoas de forma desigual. Não respeitar, não amar, dar atenção a um e não dar atenção a outro, tá? O amor deve ser dado a todos, tranquilo? Isso eu não estou falando, preste atenção, aqui a gente não está falando de você conviver com pessoas tóxicas que querem lhe puxar para o mal ou que lhe faz mal. Não. Estou dizendo que tanto essa pessoa quanto as outras pessoas, você deve tratar todas as pessoas bem. O mal não deve estar em você. O mal deve estar em quem quer que seja, menos em você, tá bom? Então, encerramos a lição com o ponto 3, que vai falar sobre a glorificação
do corpo, o corpo glorificado. Essa é a esperança que o crente tem. A esperança do crente não se finda na sepultura. A esperança do crente, ela transpassa essa vida. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, se esperarmos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos, tá bom? Então, leia com seu aluno aí Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará. Jesus Cristo transformará o quê? O nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, não haverá mais dor, não haverá mais doença. A sentença que foi dada do pecado ficou para trás. Nosso corpo será transformado, será um corpo agora parecido com o de Cristo. Um outro texto que você pode ler com seus alunos é 1 Coríntios capítulo 15. A partir dos versículos 52 em diante, o mistério da transformação. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível, esse corpo corruptível, vai ser transformado em um corpo incorruptível. E Paulo diz, cadê a tua força? Cadê o teu arguilhão, ó morte? Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. E graças a Deus, né? Quero louvar a Deus por você estar até agora conosco nesta importante lição e trabalhe essa lição com seu aluno, mostrando para ele esses 3 pontos importantes. Falamos hoje sobre o quê? Falamos hoje sobre a perfeição e a morte, como foi criado perfeito e através do pecado agora ele declinou até a morte. O tópico 2 da lição falou sobre a responsabilidade humana, né? A responsabilidade humana, que o homem ele tem ainda o livre-arbítrio, porque ele ainda possui a imagem de Deus, então ele é responsável pelos seus atos que ele fizer de negativo, de errado, tá certo? E por último, do abatimento, né? A glorificação. Esse corpo abatido, ele tem uma realidade em enfermidades, em câncer, em fadiga. Em cada estágio da vida vamos ter esse abatimento, né? Seja tristeza emocional, mas aqui é o aspecto físico mesmo, e não podemos nos desanimar. Nós somos crentes em Cristo e a nossa crença nos leva a acreditar no que Jesus disse. Nós cremos piamente como verdade absoluta que o nosso Cristo irá retornar e transformar esse corpo abatido. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. A paz do Senhor e até a próxima, querendo Deus. Lembre-se, siga-nos em nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder, tá certo? E comenta aí, crente, comenta aí o vídeo se você gostou, dê um joinha, deixe seu like, tá certo? Deus abençoe.